Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, o único caminho instituído por Deus para salvar pecadores. Fica comigo no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e me ajude a compartilhar o Evangelho. Se Deus disse que o único meio de alcançar os perdidos era a pregação do Evangelho, então é porque isso é muito importante. Então nos ajude a compartilhar esses vídeos, porque com certeza vai alcançar aqueles que estão perdidos. Hoje vamos dar continuidade à nossa nova playlist de vídeos, de estudos, de textos em seus contextos. Começamos na semana passada um estudo profundo sobre versículos conhecidos na Bíblia, né? Como falamos no vídeo anterior, versículos que todos costumam repetir, versículos famosos que costumamos ouvir ou lemos e que infelizmente muitas vezes, quase sempre, eles são tirados de seus contextos para criar uma fantasia, para criar uma história que não existe, para serem feitas promessas que a Bíblia nunca prometeu, que Deus nunca prometeu que faria. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Sempre que formos estudar as Escrituras, sempre ler os textos em seus contextos. E isso não é diabólico, tá? E isso não é perda de tempo. Essa é a maneira correta de meditar nas Escrituras. Se te disserem o contrário, se te disserem que não adianta, que o que importa é a fé, o que importa é praticar o que tu já sabe, lembra desses vídeos e vai te certificar o que realmente as Escrituras estão dizendo. Importa sim que a gente estude, importa sim que a gente conheça a Bíblia da maneira correta, interprete da maneira correta. Lembra que a gente falou no início que a Bíblia não é de interpretação privada, que nenhum homem, por mais santo que seja, se é que a gente pode dizer assim, pode chegar aqui nas Sagradas Escrituras e interpretar o texto bíblico do jeito que ele acha que é, ou do jeito que ele queira que pareça que seja. Confuso isso, né? Mas ninguém pode interpretar a Bíblia da maneira que quiser. A Bíblia é o próprio Deus e aqui é Ele quem fala. E quando Ele fala, o homem se cala. Então, hoje nós vamos meditar juntos em mais um versículo que muitas vezes é mal interpretado. Muitas vezes não, sempre. Toda vez que ouvimos, e vocês vão entender já do que a gente está falando, ele é mal interpretado, ele é tirado de contexto para criar uma determinada situação, e aí a gente vai ver o quanto isso é perigoso, porque é aquilo que eu falei, quando pessoas se aventuram a ensinar as Escrituras e ensinam versículos soltos, versículos fora de contextos, se cria uma ilusão, se cria uma falsa esperança, se passa informações erradas para as pessoas. E as pessoas, na ignorância, tadinhas, criam uma expectativa de algo que nunca vai acontecer. Por que nunca vai acontecer? Porque nunca foi prometido. E aí as pessoas se frustram. E aí as pessoas começam a culpar a Deus. Por quê? Porque aprenderam errado, porque alguém mal intencionado, e às vezes até bem intencionado, embora eu não goste muito de usar essa expressão, mas não posso ser injusta, às vezes existem pessoas bem intencionadas que realmente querem fazer algo bom, ajudar as pessoas, mas, meus amores, entendam, boa intenção diante de Deus não basta. Não se refugie nessa desculpa, não, mas a minha intenção era boa, a minha intenção era ajudar. Ei, não basta.
Não adianta um dia tu chegar diante de Deus e falar, mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Lembra de Mateus 7? Eu pregava em teu nome, eu expulsava demônios, eu ensinava, eu pregava a Bíblia com boa intenção. Eu tinha vontade de ajudar as pessoas. E o que Jesus vai dizer? Nunca te conheci. Por quê? Porque a boa intenção não basta. Diante de Deus não basta. Não basta. Não basta. Diante do homem caído, a gente até tem essa não sei nem que palavra usar, essa atitude meio assim de pena, né, de misericórdia. Puxa vida, pelo menos aprendeu errado, então ensina errado. Mas, meus amores, não é o que o ser humano na sua condição caída até tenha pena, tenha uma certa misericórdia. Não adianta, é diante de Deus que importa. E diante de Deus ensinar errado, acrescentar ou tirar alguma coisa daqui, é maldição. É maldição. Então, cuidado. Tu que está ouvindo esse vídeo e que ensina pessoas, cuidado com aquilo que tu está ensinando. O fato de tu ter ouvido de alguém, o fato de terem te ensinado assim, não significa que é o que realmente está escrito. Faça o trabalho de um bom pastor, faça o trabalho de um bom mestre, te certifica daquilo que Deus realmente falou, daquilo que realmente Deus ensinou, para que tu não venha cair em maldição e levar pessoas que te ouvem a cair em maldição também. Isso é muito sério, isso é muito delicado. Ouça o conselho das Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Isaías capítulo 14, vamos meditar em Isaías 14, versículo 24, versículo muito conhecidíssimo por todos nós. Quem nunca ouviu aquele versículo que diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quem já ouviu? Quem já repetiu? Quem já ensinou sobre esse versículo? E agora? Será que tu ouviu certo? Será que tu repetiu certo? Será que tu ensinou ele certo? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Sempre temos que ver o contexto de quem está falando. Quando a gente medita na Bíblia, sempre temos que ver quem está falando e o contexto. Então, sempre temos que ler versículos e capítulos anteriores e posteriores, se for preciso. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo que a Bíblia original, no início, ela não era escrita assim como a gente conhece ela hoje, divididinha em capítulos, em versículos, em livros, Salmos, Isaías, Jeremias, Mateus, João. Não era nada disso. Eram rolos, pergaminhos, escritos todos corridos. Cartas escritas. Os profetas escreviam aquilo que Deus ia inspirando e eles iam escrevendo. Tudo rapidinho assim, tudo um embaixo da outra. Aí, lá no início, nos primeiros séculos, houve uma determinada pessoa que dividiu em capítulos para facilitar a leitura, e depois, mais adiante, uns anos depois, outra pessoa veio e dividiu em versículos. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Pois é. Então, é muito importante a gente, na hora de meditar, sempre ler capítulos e versículos anteriores e também posteriores para a história ficar completa. E esse versículo 24 do capítulo 14 de Isaías está dentro de um contexto de que Deus está, através do profeta Isaías, falando de profecia contra inimigos de Israel. Então, se tu voltar no capítulo 10, tu vai ver profecia contra a Síria. No capítulo 13, profecia contra a Babilônia. Capítulo 14,
hino triunfal sobre a queda da Babilônia, né? A profecia contra a Babilônia, depois a queda da Babilônia. Se tu for no próprio final do versículo 14, está escrito lá, profecia contra os assírios, profecia contra os filisteus. Capítulo 15, profecia contra Moabe. Capítulo 17, profecia contra Damasco, e Efraim, e Etiópia, e Egito, e Dumã, e Arábia, e outra vez contra a Babilônia. Todo o contexto aqui desses capítulos de Isaías está falando profecia contra inimigos de Israel. E aí a gente vem no finalzinho aqui, no versículo 22 do capítulo 14, dentro dessas profecias contra os inimigos de Israel, no versículo 22, o nosso versículo chave, aquele versículo famoso tirado de contexto, né? Como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. Muito se usa esse versículo e a gente já vai falar para que se usa. Dentro do contexto, não, vamos falar primeiro, para que se usa esse versículo, né? Eu queria poder, assim, a gente vai fazer uma live um dia pra gente poder interagir juntos e eu ler as mensagens de vocês. Eu gostaria que vocês pudessem me responder agora para me perguntar em relação a que se ensina isso. Como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. Como geralmente se ensina isso? Em relação a quê? A bênção, a prosperidade. Se tu determinar, vai acontecer, porque está escrito. Não é isso que a gente está falando sobre o está escrito? Deixa eu só ver aqui a luzinha. Peraí, gente. Aí. Não é sobre o está escrito que a gente vem vendo? Como eu comentei no vídeo anterior, basta que esteja escrito na Bíblia para que signifique aquilo que realmente está escrito? Então, geralmente se usa esse versículo para levar as pessoas a crerem que se elas determinarem algo com muita fé, vai acontecer. Assim como tu pensou, pensa aí, assim como tu pensa que a tua família vai ser, que o teu casamento vai ser, que a tua casa vai ser, que o teu emprego vai ser, assim será. Se tu tiver muita fé, se tu agir a tua fé, como diz ali, e como pensei, sucederá, e como determinei, determine a sua vitória, determine a sua bênção, determine aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, e se você determinar e agir a sua fé, vai acontecer. Não é isso que a gente sempre ouve com relação a esse versículo? Se tu determinar, determine, sempre colocando o sujeito à pessoa. Como sempre, né, gente? Como sempre, colocando o homem como centro do mundo, né? Que tragédia. Tragédia para quem aprende uma barbaridade dessa. E tragédia muito maior para quem ensina uma monstruosidade dessa. Então, vamos lá. Vamos entender agora esse versículo dentro do contexto dele? Vamos entender se aqui está se referindo a mim e a ti, que se nós pensarmos algo positivo, se nós pensarmos algo que queremos, vai acontecer, vai se realizar. Se eu determinar com muita fé, vai acontecer. Vamos ver o que realmente a Bíblia nos ensina desse versículo? Então, dentro do contexto, estamos falando de destruição, de profecia de destruição contra os inimigos de Israel. Então, vamos ler o versículo 22. É Deus falando: levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome dos sobreviventes e os descendentes e as posteridades, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está profetizando algo muito ruim contra a Babilônia, contra os inimigos de Israel. Isso sem contar que no contexto um pouquinho antes está falando de Satanás, né, gente? Está falando de Lúcifer, da queda de Lúcifer, mas aí ele vem falando
da queda da Babilônia, da destruição. E ele disse, né, que vai reduzir a nada, vai varrer com a vassoura da destruição. Imagina a vassourinha de Deus. Aí vem o título seguinte: profecia contra os assírios. E o versículo continua, 24. Eu acabei de ler o 22 e o 23 para vocês. E vem o versículo 24. Ali no 22 e 23 ele está falando da destruição da Babilônia. E agora ele já entra no mesmo assunto com outra profecia contra um outro povo de inimigos de Israel, que é os assírios. E aí ele diz assim: olha só, eu quero que tu pegue a tua Bíblia e tu leia comigo. Diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos. Vamos entender como se medita na Bíblia? Jurou o Senhor dos Exércitos. Quem jurou? O Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus. Então vamos lá. Jurou Deus, o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei. Aqui, meus amores, tem um estudo de português do sujeito oculto. Quando a gente estudou lá na escola os sujeitos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então tem uma parte em português que a gente estuda que se chama sujeito oculto. É quando o sujeito não aparece na frase. Por exemplo, eu vou tomar água. Eu vou tomar água. Eu vou tomar água. Mas também pode se dizer assim: vou tomar água. Quem é o sujeito? Eu. Quem vai tomar água? Eu vou. Então o sujeito aparece oculto na frase. Então aqui a gente vê o sujeito oculto na frase, mas a gente consegue discernir quem tá falando porque ele acabou de falar em cima. Eu, o Senhor dos Exércitos, jurei, né? Ou jurou o Senhor dos Exércitos dizendo: como pensei. Então vamos colocar o sujeito na frase. Ele tá oculto, mas ele está visível no sentido do verbo. Como pensei, assim sucederá. Então vamos colocar o sujeito Deus na frase. Como eu, Deus, pensei, assim sucederá. Como eu, Deus, determinei, assim se efetuará. Quem está pensando aqui? Deus. Quem está determinando aqui? Deus. Não é tu, não é eu, não é ninguém. É Deus, o Senhor dos Exércitos, que está pensando algo e está determinando algo. E agora o que o Senhor dos Exércitos está pensando e determinando? Vamos lá, versículo 23. E ele diz que vai acontecer. Como pensei, sucederá. E como determinei, se efetuará. Porque Deus falou, está falado. E aí o que foi que ele pensou? O que foi que ele disse que ia acontecer? Quebrantarei a Assíria na minha terra, quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Aí ele fala no 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Então, meus amores, eu sei que isso aqui vai ser um banho de água fria na cabeça de muitos. Muitos vão dizer: meu Deus, eu sempre aprendi que era que se eu determinasse, que era como eu pensasse, que se eu determinasse alguma coisa com a minha fé ia acontecer. Pois é, agora tu leu aqui junto comigo que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aqui quem está pensando, determinando e efetuando aquilo que ele determinou é Deus. É Ele quem disse: como eu pensei sucederá e como eu determinei se efetuará. E o que ele pensou? A destruição contra os inimigos de Israel. Não tem nada a ver com tu determinar uma bênção, tu determinar algo que tu queira, tu pensar em algo positivo, tu pensar em algo que tu quer que muito que aconteça, que Deus vai fazer pela tua fé. Meus amores, isso é engano, isso é ilusão, isso é prometer algo para ti que não está na Bíblia, isso é prometer algo para ti que Deus nunca prometeu.
E não me importa se tu ficar chateado comigo e dizer, puxa vida, né? Poxa, eu achava que se eu pensasse, se eu determinasse, algo ia acontecer. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. As coisas vão acontecer na minha e na tua vida de acordo à vontade dEle. De acordo ao propósito que Ele tem para mim e para ti, é o que vai acontecer. Seja a nossa vontade ou não. Entenda isso. Essa é a verdade. Por isso que eu digo, eu não estou aqui para inventar historinha para vocês, para iludir vocês, para prometer o que a Bíblia não promete, para prometer o que Deus nunca prometeu, porque isso vai te frustrar. Isso vai te animar por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas quando tu vê que nada daquilo que tu pensou, nada daquilo que tu determinou aconteceu, tu vai te virar contra Deus. E daí tu vai voltar pro mundo e vai quebrar a cara e vai sofrer e vai blasfemar contra Deus e vai dar um mau testemunho contra Deus. E a gente está aqui para defender o Evangelho, para defender Deus. Não que ele precise, mas Paulo defendia o Evangelho. Pedro defendia o Evangelho contra tudo e contra todos. Inclusive Paulo defendeu o Evangelho contra o próprio Pedro. Pedro, tu não está agindo de acordo com o Evangelho. Quando Pedro quis bancar o hipocritão lá diante dos judeus, lembra lá no livro de Gálatas? A gente está aqui para falar a verdade para vocês, ainda que essa verdade doa, ainda que essa verdade te derrube do teu pedestalzinho de eu vou determinar, vai acontecer, tem que acontecer porque eu agi minha fé, então Deus vai fazer. Ei, escuta aqui. Deus vai fazer o que Ele quiser, se Ele quiser, quando Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Então, não use desse versículo completamente deturpado, completamente tirado do contexto para acreditar que se tu determinar, se tu pensar algo, vai acontecer. Começa a aprender a orar certo, a orar de acordo com a oração que Jesus ensinou. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. A tua vontade, não é a minha vontade. Eu quero isso, tem que acontecer isso, eu determino isso, é a minha fé. E eu vou agir a minha fé de todas as maneiras possíveis para que Deus faça aquilo que eu quero que aconteça, aquilo que eu determinei que vai acontecer. Ei, isso é antibíblico, isso não está escrito aqui. E se usaram esse versículo para te mostrar que tu poderia fazer isso, agora tu sabe que tu não pode fazer porque não é isso que está escrito aqui. Aqui Deus está dizendo que Ele determinou e que Ele pensou e que Ele vai fazer o quê? Destruir os inimigos de Israel. E quem vai invalidar aquilo que Ele determinou? Porque Ele é Deus. Então aprenda a orar certo, aprenda a colocar a tua fé em Deus da maneira correta, crendo na vontade dEle. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Vamos aprender mais sobre a oração, sobre a vontade de Deus. O Tiago ensinou sobre isso quando ele disse, não diga ao homem, eu vou fazer isso, eu vou determinar aquilo, eu vou fazer isso amanhã. Não, ele fala primeiramente, diga, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Sempre nos ensinaram que falar se Deus quiser era dúvida. Não, Deus quer. Não sei se Deus quer, eu não sei qual é o plano dele. Sempre nos ensinaram que usar a expressão se Deus quiser era colocar dúvida, era colocar em xeque a nossa fé. Não, isso é bíblico. Isso é bíblico, está escrito lá no livro de Tiago. Temos que falar sim. Primeiro falamos, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Isso não é dúvida, isso não é colocar em xeque a fé, isso é obedecer o que está escrito. Isso é ser prudente, isso é ser sábio, isso é obedecer o que Jesus ensinou, colocar a vontade de Deus sempre acima da nossa vontade. Isso não vai nos frustrar a curto e a longo prazo, porque não vamos nos frustrar cobrando, determinando, exigindo algo de Deus que Ele nunca prometeu e quando Ele não vai fazer, porque Ele não vai fazer, e aí não vai acontecer e então a gente não vai se frustrar. Se a gente fizer da maneira correta, não vamos nos frustrar
e obedecendo da maneira correta, orando e pedindo para Deus da maneira correta, de acordo à vontade dele, que se ele quiser, ele faça aquilo, a vontade dele na nossa vida, ainda que contrarie a nossa vontade, se fizermos da maneira correta, então ele vai honrar. Simples assim. Porque estamos vivendo de acordo com a verdade, com aquilo que ele ensinou. Então, meus amores, mais um versículo, mais um texto dentro de seu contexto, esclarecido, interpretado da maneira correta. Agora, se tu quiser crer, se tu quiser acreditar, amém, vai te abençoar. Se tu quiser continuar no engano e enganado, determinando, exigindo, cobrando coisas de Deus em nome de uma fé, que nem é fé, te prepara para cair nas mãos de um Deus santo, santo, santo. Tanto tu que aprende e age errado, como principalmente tu que ensina a maneira errada. Eu me despeço de vocês e até a próxima.